A vida é seu maior tesouro. Graças a ela, você acorda todas as manhãs. Pode ter novas chances para corrigir seus erros. Pode dizer que ama e sentir o amor de alguém. Pode ver seus filhos crescerem. Graças à vida, você é capaz de lutar, aprender, perdoar e pedir desculpas. Graças à vida imortal e indestrutível, você pode sentir o carinho daqueles que partiram do mundo antes de você e que continuam vivos. A vida é seu maior tesouro, porque é o presente do Criador. Não misture bondade com mágoa, perdão com ressentimento, alegria com tristeza, fé com descrença. Se o Pai nos deu a vida, não vivamos de qualquer maneira. Tenhamos alegria de viver. O programa espírita feito especialmente para o seu coração. Você é nosso convidado, com muita alegria no coração. Estamos aqui falando de doutrina espírita, falando especialmente da história da civilização à luz do Espiritismo, com este belo livro, o livro A Caminho da Luz, que é do Espírito Emmanuel e a psicografia de Francisco Cândido Xavier. No programa anterior, nós falamos a respeito da Idade Medieval. E vocês lembram que nós comentamos a respeito de Maomé, do islamismo. Hoje nós estaremos falando a respeito de Carlos Magno, daqui a pouquinho. Eu sou Solange Godoy, junto com André Luiz Ruiz. Como vai, André? Olá, Solange. Olá, queridas irmãs, queridos amigos. Vamos enfrentar esta obra maravilhosa para tirar dela todo o conteúdo de inspiração que o mundo espiritual tem nos oferecido ao longo de todos os programas feitos sob os auspícios desta obra A Caminho da Luz. Essa é a boa notícia e também a boa nova, com o carinhoso abraço auditivo do nosso querido Luiz Leite e do Alailson Cunha. Falando no livro A Caminho da Luz, pensando em caminhos de luz, então você já pensou em se inscrever no Clube Amigos da Boa Nova? Você também pode ser um caminho de luz. A Boa Nova é esse caminho que auxilia que pessoas cheguem aprendam através de coisas produtivas, de coisas positivas, que possam instruir o seu ser. Então, você pode ser esse caminho de luz também. Basta ligar no 0800 12 18 38 e participar do Clube Amigos da Boa Nova. Lembrando que o atendimento, para você fazer a sua inscrição, de segunda a sexta-feira vai das 7 da manhã às 7 da noite. E aos sábados você também pode ligar para a gente a partir das 9 da manhã até as 3 da tarde e fazer a sua inscrição, ok? Clube Amigos da Boa Nova. Bem, hoje nós estaremos dando início ao subtítulo que se chama Carlos Magno. André? Solange, antes de fazermos isso, eu gostaria de complementar uma informação que nós demos no programa anterior, quando falamos do islamismo. Dissemos, naquela época, naquele dia, que há um vídeo no YouTube que trata deste tema, e hoje eu trouxe direitinho para que você saiba. Trata-se de uma palestra de 5 minutos, o vídeo deve ser mais longo, mas é uma apresentação que um pesquisador chamado Bill Warner, B-I-L-L-W-A-R-N-E-R, Bill Warner fez um estudo sobre as cruzadas versus a jihad, a guerra santa dos muçulmanos, dos islãs, dos defensores do Islã. E ele apresenta para a gente, num gráfico bem feito, todas as
548 batalhas que até hoje, ou até a data em que ele fez o vídeo, os adeptos do islamismo estão travando. Estão travando até hoje. São 1.400 anos de Guerra Santa contra aquelas que as cruzadas representaram. Você vai ver, preste atenção e observe como esta postura de que os que defendiam o cristianismo eram os assassinos, os terroristas, não é verdadeira. Sem querer dizer que os outros são bandidos, é preciso recolocar as coisas nos seus devidos lugares. Então há uma história, uma história real, história com H, que está sendo analisada por Bill Warner, e ele está mostrando, colocando ponto a ponto, quantas batalhas e a que título essas batalhas foram travadas e estão sendo até hoje por parte dos que defendem essa islamização do mundo. É a fonte a que me referi no programa da semana passada e que agora, se você procurar no YouTube com este título, Cruzada versus Jihad, J-I-H-A-D, é a palavra jihad, você vai chegar a esse vídeo já com legenda em português. Procure o vídeo legendado em português que ele está lá, tá bom? Vamos então, Solange, ver agora Carlos Magno. Isso mesmo. Vamos então situar um pouquinho para a gente ter uma noção de onde as coisas pararam. Nós vimos que as guerras santas, que o Islã, ele atravessou o Estreito de Gibraltar e chegou até a Espanha. E vimos que a partir dali o Islã foi bloqueado, ou seja, ele não conseguiu seguir adiante por causa de um grande imperador que será o Carlos Magno. Mas vamos ver como é que essa história começa. Acompanhem com a gente. É depois dessa época que Jesus permite a reencarnação de um dos mais nobres imperadores romanos. Veja bem, um imperador romano, um nobre imperador romano, reencarna futuramente, ansioso de auxiliar o espírito europeu na sua amargurada decadência. Essa entidade renasceu, então, sob o nome de Carlos Magno, o verdadeiro reorganizador dos elementos dispersos para a fundação do mundo ocidental. Quase analfabeto, criou as mais vastas tradições de energia e bondade, com a superioridade que lhe caracterizava o espírito equilibrado e altamente evolvido. No reinado de 46 anos consecutivos, Carlos Magno intensificou a cultura, corrigiu defeitos administrativos que imperavam entre os povos desorganizados da Europa, deixando as mais belas perspectivas para a latinidade. Ou seja, já vemos como também através de movimentos pacíficos a espiritualidade superior encaminha espíritos preparados. E quais são esses espíritos? Entre eles, aquele que, na época de Roma, fora um dos seus mais nobres imperadores. Não sabemos aqui, Emmanuel não diz quem foi. Mas para ser tão longevo e tão sábio nesta administração eficiente, isto se parece muito com Augusto, não é? Otaviano, o sucessor de Júlio César, aquele que governa a grande massa romana desde 44 a.C. até 14 ou até 14, 15 depois de Cristo. Ele tem muito tempo governando Roma. E vocês vão encontrar esta beleza construída por Augusto, moralizando Roma, lutando contra as depravações, sendo um administrador honrado, honesto, correto, fazendo disto um marco evolutivo. Tanto é que na sua administração é que nós encontramos o nascimento do Cristo, um período em que ele transformou Roma de uma cidade de tijolos em uma cidade de mármore. Vemos então que talvez, isso é uma cogitação minha, pela similitude de conduta, de capacidade, pode ser que Carlos Magno seja a reencarnação de Otávio, o chamado Augusto, não é? Pode ser, vamos pensar, não é? Sabe, Jesus
Quanto de lágrimas lhe custou o cumprimento de uma tarefa dessa natureza, cujo desempenho exigia as mais altas qualidades de cérebro e de coração. Mas, antecipando as doces comoções que o aguardavam no plano espiritual, numerosos amigos invisíveis, que com ele haviam caminhado na Roma do direito e do dever, cercam-lhe a personalidade na noite do Natal do ano 800, quando o seu pensamento em prece se elevava a Jesus na Basílica de São Pedro. Uma onda de vibrações harmoniosas invade o ambiente suntuoso, pouco propício às demonstrações da verdadeira espiritualidade. Leão III, o Papa reinante, sente-se tocado de incompreensível arrebatamento espiritual e, aproximando-se do grande batalhador do bem, cinge-lhe a fronte com uma coroa de ouro, enquanto a multidão designa-o em vozes comovidas e entusiásticas como imperador dos romanos. Carlos Magno sente que aquela cidade era também dele. Parece-lhe voltar ao passado longínquo, contemplando a Roma do pretérito, cheia de dignidade e de virtude. Seu coração derrama lágrimas como Jeremias sobre a Jerusalém das suas dores, agradecendo a Jesus os favores divinos. Decorridos alguns anos sobre esse acontecimento, o grande imperador busca de novo as claridades do além para reconhecer que o seu esforço caía sobre as almas qual uma bênção, mas o império, por ele organizado, teria escassa duração. Aqui, Solange, que é interessante e bonito nós entendermos o significado desta obra A Caminho da Luz. Porque, naturalmente, se você procurar Carlos Martel Magno, você vai encontrar traduções, estudos, livros profundos que falam da sua vida, das suas realizações na Terra, dos seus desafios, em uma época tão trevosa, tão complicada. Mas poucos ou nenhum deles vai nos trazer essas informações que a visão do mundo espiritual, através da mediunidade de Chico Xavier, poderá nos fornecer, como tem fornecido até aqui. Emmanuel nos está dizendo primeiro que ele se trata de um imperador romano reencarnado, um dos mais nobres, dos mais elevados. Nós havíamos falado aqui de Caio Otaviano, né? Caio Augusto Júlio César Otaviano, que é o primeiro imperador romano, que vai de 44 até 14. São uma boa epopeia, mais de 50 anos de reinado. Mas talvez possa ser Adriano, lá no primeiro século, um filósofo do pensamento romano. Roma teve poucos imperadores decentes. Então, se você for selecionar os que são dignos dessa colocação aqui que Emmanuel faz, você talvez consiga ter 2, 3 ou 4 no máximo. No máximo. Ele, obviamente, se refere ao imperador romano do Ocidente. Portanto, está excluída a toda a sucessão romana do Oriente. Você vê, não é? Aí o que acontece? Ele vai ser coroado. Ele está em Roma, na Basílica de São Pedro, que não é ainda a basílica que nós conhecemos hoje. É aquela velha Basílica de São Pedro que existia antes, que depois foi... Desse Vaticano que a gente conhece. Depois foi edificada uma nova catedral sobre aquela velha, mas ele está lá. E o que acontece? Na velha Roma, né? Na velha Roma. Emmanuel, então, como que se ele estivesse voltando no tempo e vendo a cena, E por que Emmanuel fala isso? Olha que interessante. Emmanuel, ele vivera na Terra em um período muito próximo do período de Augusto, como o senador Públio Lentulus, que é a sua encarnação como Emmanuel, como romano da época, um senador romano. Ele nos conta a sua trajetória no livro Há 2000 anos, de autoria dele, Emmanuel, através de Chico. Ele fala do seu tempo.
Ele vive nesta época, ele morre na erupção do vulcão Vesúvio. E se ele morre no Vesúvio já bem senil, bem idoso, e a erupção é no ano 70, alguma coisa depois de Cristo, quando ele nasceu, quem estava governando Roma era Augusto, era Otávio, esse imperador famoso. Ele então vivenciou esta experiência romana, ele sabe do que ele está falando, e ele pode perfeitamente buscar nos arcanos espirituais, nos arquivos acásticos, como eles costumam chamar, essas imagens. Isso está tudo registrado. Então, provavelmente, ele deve ter acesso desse momento histórico, e ele descreve para nós como foi a coroação de Carlos Magno na Catedral de São Pedro da época. E ele nos diz aqui como ele sentiu as doces comoções que envolvem no ano 800, na noite de Natal, quando ele está na catedral para ser coroado. Carlos Magno. Quase analfabeto, vocês viram aqui? Quase analfabeto. Ele restaura todos os padrões morais elevados, dignos de uma sociedade, reorganiza a administração da Europa, dos países ali envolvidos com tantos problemas, tanta ignorância. E aqui ele conta, uma onda de vibrações harmoniosas invade o ambiente suntuoso, pouco propício às demonstrações da espiritualidade verdadeira. O Papa da época, Leão III, que é aquele que vai ungir a sua cabeça, sente-se tocado de um incrível arrebatamento espiritual e, aproximando-se desse grande batalhador do bem, coloca sobre a sua fronte a coroa de ouro, enquanto a multidão o designa em vozes comovidas e entusiásticas como imperador dos romanos. Ele então sente, Carlos Magno, ele é uma reminiscência do seu ontem, não é? Ele sente, como se aquela cidade também fosse dele. Parece voltar ao passado distante, contemplando a Roma do ontem, cheia de dignidade, de virtude. É a época de Augusto. Ele que implanta isto. Os demais são administradores imperiais da descida, da queda de Roma. Mas Augusto não. Seu coração derrama lágrimas, como Jeremias sobre a sua Jerusalém das dores, agradecendo a Jesus os favores que ele recebe. Mas depois de alguns anos sobre essa coroação, o grande imperador busca de novo as claridades do além. Ele volta. Todo mundo tem que morrer, tem que voltar para ver o fruto do seu efeito, do seu esforço, caindo sobre as almas como uma bênção. Mas, mesmo assim, veja só, mesmo assim, aquilo que ele havia feito, todo o império que ele organizou teria escassa duração, teria uma duração breve. Puxa, que interessante, como os espíritos são incansáveis, não é mesmo? E como quem já tem qualidades as mantém em todas as vidas que vêm a viver a partir da sua aquisição. Ninguém perde o que já conquistou. E é muito interessante, porque só a doutrina espírita explica esse fenômeno. E é interessante que a gente vê aqui que Carlos Magno reinou por 46 anos consecutivos. E a gente, imagina, um reinado de um ser praticamente analfabeto, que fez tantas coisas positivas, e que aqui Emmanuel diz, sabe Jesus, quanto de lágrimas lhe custou o cumprimento de uma tarefa dessa natureza? Quer dizer, não foi fácil para um homem desse fazer o que ele fez, cujo desempenho exigia as mais altas qualidades de cérebro e de coração. É isso mesmo. Bem, né? Isso aí, Solange. Ele não veio feito, pronto, com todas as facilidades, não. Ele sofreu para implementar aquilo que ele implementou. Era o homem certo no lugar certo, colocado, né, por Deus naquela região para fazer o que tinha que ser feito. Bem,
Agora deixa eu ver o nosso tempo, nós temos um minutinho. Vamos falar um pouquinho a respeito do feudalismo. Nós vamos entrar, Emmanuel vai começar a contar pra gente a respeito É melhor desse deixar período. pro bloco Vamos deixar seguinte, Solange. assim. Não, eu já sei. Vamos deixar assim. O feudalismo, então, vai ser o nosso próximo subtítulo. Acompanhe conosco. Enquanto isso, nós faremos um breve intervalo e você pode, ligando pra gente no 0800 12 18 38, fazer a sua inscrição no Clube Amigos da Boa Nova. Participe, sua participação é muito importante. Seja esse caminho de luz na vida das pessoas. Até daqui a pouquinho. Estamos apresentando um programa Alegria de Viver. Programa Alegria de Viver está voltando. Estamos de volta com o programa Alegria de Viver. Para você que se sintonizou conosco agora, estamos fazendo a leitura e o comentário do livro A Caminho da Luz, livro que é do Espírito Emmanuel e a psicografia de Francisco Cândido Xavier. Nós estamos no capítulo 17, que fala sobre a Idade Medieval. No bloco anterior estávamos falando a respeito de Carlos Magno, de como esse ser veio e trouxe tantos avanços, para toda a região europeia. Agora Emmanuel fala para a gente a respeito do feudalismo. Acompanhem conosco a leitura. Depois das nobres conquistas atenienses em matéria de política administrativa, depois das grandes jornadas do direito romano à face do mundo, custa-se a entender o porquê do feudalismo, que se estendeu pela Europa desde o século VIII até o século XII, figurando-se ao estudioso da história como retrocesso de toda a civilização. Emmanuel está refletindo sobre como que os homens que tiveram toda a herança dos gregos, da democracia, das cidades-estado, com administração, com toda a maturidade da sabedoria para organizar melhor uma comunidade, e depois, aumentado este potencial no Império Romano, com leis, com administração centralizada, com exército, estrada, comércio, todo um grupo de valores de uma civilização bastante requintada, não digo luxuosa por causa disso, mas requintada porque complexa, não é mesmo? De repente, como é que tudo se acaba e o mundo volta a uma situação de desgoverno, de absoluta falta de liderança, de falta total de segurança, quando cai o Império Romano. Entra-se então neste período de feudalismo, chamado assim, uma idade onde os feudos, as comunidades pequenas, as coisas que eram minúsculas em termos de dominação de território, passam a ter primazia sobre os grandes territórios nacionais unificados por força do exército. As pessoas se ajuntavam àquelas pessoas que tinham mais condições. O senhor feudal era aquele que tinha o dinheiro, então as pessoas moravam em torno desses homens de poder, de riqueza, que pelo menos eles teriam alguma segurança, um pouco de guarda e comércio e alimentos. Então formou-se esse... Já que não havia mais, Solange, aquele poder dominante que mantinha tudo funcionando, porque o imperador caiu, não havia organização de militares, de exércitos, ninguém mais estava sabendo a quem obedecer, então as pessoas que viviam dependendo dessa estrutura se viram sem pai nem mãe. É mais ou menos assim, você tem uma grande família, pai e mãe que são os que lideram aquela família, e de repente num acidente pai e mãe morrem. E você tem uma família que tem um irmão de 18, uma irmã de 14 e mais 5 irmãos que vão dos 12 até os 3 anos de idade. Para estes pirralhos, pai e mãe eram os que defendiam, que traziam comida para casa, que preservavam. Quem é que eles vão ter que agora adotar como pai e mãe? Os 2 irmãos mais velhos. Eles se tornam os seus pais. Eles é que têm que fazer as vezes do pai. Então, aquele monte de irmãozinhos pequenos agora tem que se abrigar junto do irmão mais velho.
que às vezes não tem emprego, às vezes não está maduro para exercer essa liderança como seu pai antigamente fazia. Então o Império Romano era como se fosse esse paizão que mantinha segurança, que sabia fazer as coisas acontecerem. E o novato é o filho que nunca teve que fazer isso, mas de repente é jogado no meio da fogueira. Então, aqueles homens que tinham poderes regionais, que tinham tesouros, que tinham fortalezas, que construíram ou que herdaram prédios suntuosos, não, prédios robustos, de defesa, eles se tornam as fronteiras de segurança dos que moravam ao redor. Então, todo mundo construía essa casinhola perto do castelo, e quando chegava algum inimigo, todo mundo, que nem formiga, entrava no buraco para se abrigava, defender. Exatamente. Então havia essa maneira de coexistir, em que os aldeões trabalhavam na terra do proprietário, davam uma parcela do que eles produziam para o proprietário, e ao mesmo tempo o proprietário garantia a segurança daqueles homens quando chegava alguma invasão. Ele é que era responsável por protegê-los. Toda a unidade política desaparece nesses tempos de luzidas lembranças para a humanidade. A propriedade individual jamais alcançou tamanha importância e nunca a servidão moral ganhou tão forte impulso. Com semelhante regime, as lutas fratricidas tiveram campo largo no território europeu, disputando-se uma hegemonia que jamais chegava na equação dos movimentos bélicos. Somente as poucas qualidades cristãs da Igreja Católica conseguiram atenuar o caráter nefasto dessa situação, instituindo-se as chamadas tréguas de Deus, obrigando os guerreiros ao repouso em determinados dias da semana, com o objetivo de comemorar as passagens da vida de Jesus Cristo e defendendo-se a paz com a periódica cessação das hostilidades. Então nós observamos que quando os homens são atirados contra si mesmos, quando eles não têm um poder central, isso nós vemos até hoje. Nós vimos aqui há pouco tempo, quando uma greve da polícia militar no Espírito Santo deixou todos à mercê de uma terra sem lei, não é? Então invadiram pessoas que até então pareciam honestas, roubavam, saqueavam lojas, faziam coisas absurdas. Exato. Então isso acabou se vendo como algo comum naquela época. Como não havia poder central, não havia tribunal, não havia exército, então cada um tentava matar e tirar do outro aquilo que dava. E é isto que gerava um conflito constante entre os irmãos. Pessoas que viviam no mesmo lugar, na mesma região, que falavam a mesma língua até, e que queriam tomar um do outro pela força, pela agressão, pelo extermínio. E então surge pelo menos a igreja nesta época, como diz Emmanuel, com uma importância moralizadora, impondo a chamada trégua de Deus, para que durante alguns dias da semana não se matassem, para se pensar nas coisas bonitas de Jesus. Então, por medo dessa ação do mundo invisível, os guerreiros acabavam se contendo. A gente se mata na terça, na quinta e no sábado, e na segunda, quarta e sexta a gente fica em casa. Isso, a gente dá uma folga, a gente uma trégua. Dá uma trégua para Deus fazer alguma coisa em nosso favor, não é? Bem, Emmanuel vai falar para a gente a respeito das razões do feudalismo. Esse regime, todavia, é facilmente explicável. A missão de Carlos Magno houvera sido organizada pelo plano invisível como uma das mais vastas tentativas de reorganização do Império do Ocidente, mas observando-se a inutilidade do tentame da tentativa, em virtude do endurecimento da maioria dos corações, as autoridades espirituais, sob a égide do Cristo, renovaram os processos educativos do mundo europeu. Então, no início da civilização atual, chamando todos os homens para a vida do campo, a fim de aprenderem melhor no trato da terra e no contato da natureza.
Só o feudalismo podia realizar essa obra, e as suas normas, embora grosseiras, foram aproveitadas na escola penosa das aquisições espirituais, onde a reflexão e a sensibilidade iam surgir para a construção do edifício milenar da civilização do Ocidente. E olha que interessante, não é a primeira vez que os homens são chamados a voltar à natureza. Você se lembra neste mesmo livro, lá atrás, quando Emmanuel conta o processo da formação das raças que chegaram na Terra, divididas em 4 povos, em 4 grupos. Aqueles que foram os arianos, que foram para a parte da Europa, que se uniram às questões das tribos que existiam naquela região na época, na formação mesmo da raiz genética dos povos da Europa. Eles assimilavam os selvagens das florestas europeias e compartilhavam com eles estas realidades civilizatórias. Aqueles que vieram de Capela, lembram? No começo. Mais adiante, nós vamos ver como que os reis de Roma começaram os Tarquínios, como que eles estabeleceram nas 7 colinas, quem eram eles? Eles eram os etruscos que viviam na natureza, que cultivavam a terra e com a sabedoria deste cultivo, junto à simplicidade do mundo físico, desenvolviam tradições de correção, eram homens justos. Então os Tarquínios, eles começaram a fundação de Roma. Com base nos etruscos que esta fundação, que esta Roma depois se estabelece com os chamados reis, os reis tarquínios. Aí você vê que eram camponeses, eram pessoas do trato simples da terra, plantadores, colhedores, eram artesãos primitivos, e eles tinham as tradições sábias de uma reverência ao campo ou à beleza dessas forças da natureza. Só que com o passar do tempo eles foram crescendo e em termos de complexidade e volume, e começaram a ter problemas de outra natureza. E aí a Roma se desenvolveu e decaiu moralmente, perdendo este contato. Tudo isto foi se tentar novamente com a eclosão desses movimentos, mas por fim o que acontece é que há uma derrocada. Por quê? Apesar de Carlos Magno ter tentado reconstruir o Sacro Império Romano, ele, quando morre, não consegue fazer com que as pessoas que estavam sob seu domínio de verdade se espiritualizassem e quisessem uma outra coisa. Então, o que fazem os espíritos superiores? Dizem, olha, eles têm que voltar para a terra de novo, lá no começo. Eles têm que voltar a sentir a simplicidade das coisas do campo, em vez de a gente colocar aqui outro líder para fazer uma coesão, e essa coesão vai ser feita à força, vai se hostilizar ainda mais com o ódio, com a disputa. Não, deixa desorganizar, deixa a bagunça, eles vão ter que agora encher a barriga para poderem sobreviver, e com isso voltarão às tradições simples do povo que tem que plantar, que tem que colher, que tem regras da natureza a serem obedecidas. É por isso que ele está dizendo que as razões espirituais do feudalismo não são as razões da antropologia. A antropologia, a ciência, a sociologia vão explicar as razões do feudalismo por outros padrões. Mas dentro da visão espiritual, o que acontece é que os espíritos mudam a tática. Os espíritos elevados investem através de um outro caminho para fazer com que os homens de então voltem aos princípios simples das vidas que levaram outrora, para que, quem sabe, recomecem de novo. O que a gente vê, André, é interessante, porque quando a gente nota que o coração, que a humanidade está endurecida, nessas regiões especificamente, que o homem está embrutecido, está endurecido, sempre ocorre alguma coisa para que ele retome o seu caminho, né? Retome o prumo. E como a gente sabe que muitas vezes a história se repete, há de se pensar também o que será de nós futuramente. Porque nós fazemos as nossas escolhas. Nós estamos sob o governo dessas entidades inteligentes. Exato. Eles estão investindo para que nós não precisemos sofrer. Mas se nós precisarmos sofrer
para melhorarmos mais depressa. Isto está escrito lá na lei de destruição do Livro dos Espíritos. Estude a lei de destruição e você verá que isto é a forma pela qual, em algumas décadas, eles conseguem fazer avançar aquilo que sem estes problemas demandaria séculos para que os homens fizessem. Muito bem, gente, estamos encerrando então mais um programa Alegria de Viver. Lembrando que o próximo programa será a respeito do capítulo 18. Nós vamos falar sobre os abusos do poder religioso. Vamos dar aí continuidade a todo esse assunto, que eu acho que está bastante interessante. Então participe conosco, leia antecipadamente na sua casa, compre o livro A Caminho da Luz, leia conosco, tudo isso ajuda a gente a enriquecer. Também quero deixar o convite para vocês participarem conosco do programa Espiritismo Sem Mistério. Às terças-feiras, de 15 em 15 dias, a partir das 16 horas, nós estudamos o Livro dos Espíritos. Você é nosso convidado, o estudo ao vivo. Você pode mandar suas perguntas, respostas, enfim, pode interagir conosco. Também temos o mesmo estudo na TV Alvorada Espírita, às quartas-feiras, a partir das 20 horas. Participe conosco. E para arrematar, como eu disse no programa anterior também, não podemos deixar de falar do programa Espírito da Letra, onde estão sendo analisadas as obras de Francisco Cândido Xavier, como médium, lógico, o espírito é o nosso querido André Luiz, e essas obras estão sendo analisadas capítulo a capítulo pelo André Luiz Ruiz aqui presente, num estudo de cada livro muito interessante. Nós já temos o estudo do Nosso Lar, Os Mensageiros, Os Missionários, Obreiros da Vida Eterna. Nós temos No Mundo Maior e agora o livro Libertação, que você não pode perder. Esse livro é muito bonito, muito instrutivo. Então, mais alguma coisa, André? Encerramos? Esperar que você possa participar de todos estes esforços da Boa Nova, da TV Alvorada, meu, da Solange, de toda esta equipe, para que você seja feliz, que você se reencontre com você mesmo e com a bondade de onde você é originário. Muito bem, nós agradecemos a sua participação, que essa semana seja de muita paz e até a próxima edição do programa Alegria de Viver. Vamos fechar os nossos olhos e fazer a nossa vibração. Vamos juntos. Senhor, obrigado por mais este dia em que podemos entender que o caminho que nos leva à evolução é aquele que nos mantém a mente lúcida, sem as ambições complicadas que tornam difícil a convivência. A simplicidade como uma forma de voltar a nós mesmos, entendendo que para sermos seres que vivem em um mundo com condições de evoluir, todas as complicações ambiciosas, vaidosas, tendenciosas que nós criarmos, seja em modismos, em aparatos, em objetos, em planejamentos de conquistas materiais, todas estas coisas representarão tropeços, significarão peso sobre nossos ombros, quando poderíamos ter um caminho suave, um caminho tranquilo. Nós nos preenchemos de bugigangas e quinquilharias, e quando chega a hora do naufrágio da embarcação, nos lembramos tristemente e muito tarde que aquilo que nós carregamos como peso vai nos levar para o fundo, enquanto que aqueles que não têm nada, que são os que menos possuíram e menos juntaram de coisas inúteis, podem com mais liberdade alcançar alguma coisa que os sustente e podem sobreviver ao naufrágio. Como é bom entender, Senhor, com este alerta que Emmanuel nos deixa na história do crescimento histórico da humanidade, que todos somos convidados a vivermos de uma maneira tranquila e simples, não significando isso preguiça ou omissão, mas trabalharmos para termos valores necessários à sobrevivência, até mesmo para conquistarmos um pouco mais de conforto, sem nos esquecermos, porém, do tempo que devemos destinar às coisas importantes e indestrutíveis.
que quanto mais os pais se afastam da família para ganhar dinheiro, mais os filhos crescem sem seus olhares e exemplos. Que quanto mais abundante é o recurso que trazem, materialmente falando, menos eles fornecem valores moralizadores nos exemplos que deixam como riqueza perpétua. Que aquele dinheiro que eles juntaram e transformaram em bens, depois da sua morte, muitas vezes será a causa de conflitos entre os próprios filhos que se tornaram inimigos. Mas se tivessem legado menos patrimônio amoedado e mais valores de fraternidade, certamente veriam outro cenário. Entre a saudade e a lágrima daqueles que ficaram, a compreensão, a camaradagem, o respeito, a tudo que deixaram como exemplo. Ah, Senhor, muito obrigado por nos ensinar. Quais são os verdadeiros valores que pacificam o relacionamento nosso com os demais e nosso conosco mesmo? Que possamos limpar a nossa consciência deste peso desnecessário. Obrigado, Senhor. Obrigado, queridas irmãs, queridos irmãos. Muita paz. Creio em ti ao ver que a chuva cai e faz a flor nascer. Creio em ti, pois sei que enquanto é noite aqui, é dia ali. Creio em ti porque me deste o riso e a dor, me deste o amor do teu amor. Creio em ti, creio em ti. Se a paz sobre nós seu véu descer, eu creio em ti. Se a tempestade a terra abalar, eu creio em ti. Cada vez que neste mundo eu escutar alguém cantar, alguém chorar, direi então, creio em ti, Senhor, eu creio em ti. Creio em ti, creio.